Olá! Hoje a gente vai fundo numa obra que é um verdadeiro guia para a liberdade pessoal, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Vamos desvendar juntos os princípios centrais desse livro. E para começar, a gente parte de uma pergunta que parece simples, mas que na verdade, olha, revela um problema bem profundo do nosso dia a dia. Essa voz interna que todo mundo tem, ela tá do nosso lado ou joga contra? Para a gente conseguir enxergar uma solução, primeiro a gente precisa entender a prisão invisível que o livro descreve. É o que ele chama de sonho do planeta. Pensa só, desde que a gente nasce, nos ensinam a sonhar esse sonho coletivo, o sonho da sociedade. Isso inclui tudo, tá? A língua que a gente fala, os valores morais, e é aí que entram os tais compromissos. São basicamente as regras e crenças que a gente acaba aceitando sem nem questionar. E como é que a gente aprende tudo isso? O livro usa um termo forte: domesticação. É, isso mesmo. A ideia é que assim como se treina um animal, a sociedade usa um sistema bem simples, mas muito poderoso para nos domesticar. Funciona assim, ó. Primeiro, a recompensa. Quando a gente segue as regras, houve bom menino, boa menina. Depois, a punição, quando a gente quebra as regras. Com o tempo, o que acontece? A gente internaliza isso. É a autodomesticação. Não precisa mais de ninguém de fora. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios domesticadores. E o resultado disso? Um medo constante de rejeição e uma busca sem fim por aprovação, que muitas vezes nos leva a ser quem não somos de verdade. E essa domesticação toda acaba criando um baita conflito interno. É como se existisse um livro da lei na nossa cabeça. Um livro que a gente não escolheu escrever, mas que governa tudo. E aí que tá o ponto-chave. Esse sistema é tão tirânico que ele racha nossa mente em duas. Duas partes que vivem em guerra. De um lado tem o juiz. Ele pega aquele livro da lei e julga absolutamente tudo. E o veredito é quase sempre o mesmo: culpado. Daí vem a culpa, a necessidade de punição. Do outro lado, quem recebe tudo isso? A vítima. Ela carrega o peso da culpa, da vergonha e vive se sentindo inadequada, sabe? Aquela voz do pobre de mim. É um ciclo vicioso, um sistema de autocrítica que nos prende. E esse ciclo de autojulgamento não tem fim. A gente acaba revivendo os mesmos erros de novo e de novo. Fica preso em um verdadeiro sonho pessoal de inferno. É exatamente o que essa frase do livro quer dizer. Tá, mas se tiver um jeito de se libertar disso? O livro defende que sim, existe um caminho. E ele começa com a gente recuperando uma energia que foi perdida no meio desse processo todo. A ideia é a seguinte: todo mundo nasce com uma certa dose de poder pessoal, uma energia vital. O problema é que a gente gasta essa energia toda para manter de pé aqueles compromissos baseados no medo, lembra? O medo de ser punido, de não ser aceito. E são justamente esses compromissos que sugam nossa energia e nos deixam fracos. Então, para mudar o sonho da nossa vida, o que a gente precisa mudar? Exato, os nossos compromissos. É isso. No momento em que a gente encontra coragem para quebrar essas regras antigas baseadas no medo, esse poder pessoal começa a voltar. E aí sim, com essa energia de volta, dá para começar a construir um sonho novo. Então, vamos para a parte prática, para a solução. O livro nos apresenta 4 novos compromissos, que são poderosíssimos e podem substituir aqueles antigos. São eles que formam a base para essa nova liberdade. E o primeiro, que é considerado o mais importante de todos, é este: seja impecável com a sua palavra. Tem tudo a ver com o poder imenso que a gente tem cada vez que abre a boca para falar. Mas o que quer dizer impecável? A palavra vem do latim e significa sem pecado. E para o livro, pecado é basicamente qualquer coisa que uma pessoa faz contra si mesma. Então, ser impecável com a palavra é parar de usar a própria fala para se julgar, se culpar, se rejeitar. É usar a linguagem a nosso favor, sabe? E não contra nós. O livro diz que a palavra é como uma ferramenta de 2 gumes, uma magia. Pode ser usada como magia negra, espalhando veneno emocional por aí, sabe? Fofoca, mentira, medo. O livro até chama a fofoca de vírus de computador para a mente. Isso cria um sonho de inferno. Ou a palavra pode ser usada como magia branca, para espalhar a verdade, amor, encorajamento, amor próprio. E isso cria um sonho de céu. Vamos para o segundo compromisso, que é como criar um escudo, uma imunidade contra o veneno que vem dos outros. A regra é: não leve nada para o lado pessoal.
A lógica é que o que as outras pessoas dizem ou fazem é sempre uma projeção do mundo delas, do sonho delas. Não é sobre nós. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente está basicamente escolhendo sofrer sem necessidade. Agora, o terceiro compromisso. Esse aqui vai direto na fonte de muito mal-entendido e drama na vida de todo mundo. Não tire conclusões. É uma tendência muito humana, né? A gente não entende alguma coisa e, em vez de perguntar, a gente inventa uma história para preencher a lacuna. Muitas vezes por medo de pedir um simples esclarecimento. E quantas vezes essa história que a gente inventa está completamente errada e só causa problema? Então, quando a gente junta esses compromissos, eles se tornam um mapa, um caminho para sair daquele sonho de inferno, do juiz e da vítima, e ir em direção a um sonho de céu. Praticar esses princípios ajuda a desmontar aquela velha estrutura de medo e a construir uma nova realidade, baseada em amor próprio e liberdade de verdade. No final das contas, o poder de mudar os compromissos que guiam a nossa vida está em nossas próprias mãos. A única pergunta que fica, e que cada um tem que responder por si, é essa: